Gente, boa noite para mais um Alquimicast. Hoje eu estou aqui, ó, com imunosinergia, cheirando. Ai, cheirei demais. Cheirando para me salvar desse frio, calor, calor e frio desse inverno que está muito rigoroso e também está muito. A gente não entende, né? Hoje eu amanheci com calor, um sol. Fui caminhar, maravilhoso. Quando eu cheguei em casa, eu tomei banho, já estava frio, já estava o vento frio. Tomei aquele vento frio, assim, quando eu abri o banheiro. Falei, gente, o que é isso, né? Que clima doido. Mas não estou aqui para falar de clima, tá? Nem para fazer propaganda do Imunosinergia, já fazendo, aproveitando, fazendo aqui. Propaganda, porque não tem igual, isso aqui é maravilhoso. Mas porque hoje eu tenho uma convidada muito especial. Inclusive, eu gosto muito dela e também gosto muito do nome dela. Eu acho o nome dela lindo. O nome dela é lindo. O nome dela é Geórgia. Nome poderoso, nome de rainha, né? De princesa, não, de rainha, né? Eu não conheço nenhuma princesa chamada Geórgia, mas rainha tem. Então, eu gosto muito. Ela é uma mulher muito interessante, né? É uma alquimista praticante. E ela tem muito a nos ensinar e é muita conversa que vai rolar. Então, eu quero que vocês conheçam. Ela mesmo vai se apresentar, dizer de onde veio, né? Divulgar também o trabalho dela, que ela faz sensacional. Estive no espaço dela, foi um escândalo, virou assim uma diversão lá, que a gente foi tomar vinho, foi tomar café e entramos assim naquela sintonia maravilhosa da amizade e do amor, que é o que nos permeia. Esse é o nosso campo. Então, boa noite a todos. Eu sou a Geórgia. Eu sou alquimista por formação pela escola do Joel. Eu sou engenheira química e trabalho numa empresa, numa multinacional durante a semana. E aos finais de semana, eu pratico a alquimia dentro do meu laboratório, que é uma loja aberta ao público, onde as pessoas vão lá, me procuram ou querem conhecer, falar um pouquinho mais, entender sobre alquimia, e eu estou lá, literalmente levando a alquimia para o mundo, principalmente para as pessoas que não conhecem. Você não me contou essa parte que você trabalha. Meu Deus, tu trabalha em empresa também. Também eu trabalho, quando eu me formei em engenharia, eu acreditava que eu ia ficar atrás de um laboratório, de fato, montando alquimias. Mas o mundo me levou para essa vida corporativa, para a área comercial, e eu já tenho quase 30 anos. Nossa! E então, neste momento que eu trabalhei bastante, chegou um momento que eu falei, caramba, e o meu propósito? Um amigo meu me fez uma provocação. Sim. O que você gosta, né? Qual que é o seu propósito? E naquele momento eu me dispus a pensar. E quando você se dispõe a pensar em alguma coisa, hoje com inteligência artificial, ela vem até você, né? Esse negócio aí tá cortando o barato de muita gente, né? E nesse momento veio, de fato, né? O Joel Aleixo, toda a alquimia. E aquilo para mim foi um resgate. Então, voltar a estudar, voltar a ter contato com as misturas, com a alquimia, com a cura, né, dos outros, para mim foi uma grande oportunidade. Nossa, que coisa maravilhosa. E tu faz o que lá nessa empresa? Eu trabalho na área comercial, eu dirijo uma área comercial, uma área de vendas. Vendas de produtos para agricultura. Então, também está ligado com a natureza, né? Nossa, que legal. Eu não sabia, viu, gente, dessa história dela aí, eu não conhecia. Eu achei que ela estava lá só na alquimia de remédio, de fluxos e outros florais. Não conhecia esse lado mais corporativo teu, né? É um lado executivo, né, Joel, que acabou também me dando a oportunidade de estudar, de estar numa boa escola, de poder me dedicar a todo o meu curso da alquimia num curto espaço de tempo. Então, em 3 anos, eu fiz a formação completa da escola. Nossa, muito legal. Então, o trabalho, no final do dia, ele acaba me ajudando, né, me equilibrando. E eu faço o que eu gosto, eu lido com muitas pessoas.
Então também me abre um montão de portas na minha loja, né? Me encorajou, na verdade, a ter essa loja e poder receber as pessoas, que é algo que eu gosto, levar a cura para elas através da alquimia. Gente, fala aí com o público direto, olhando para eles, sobre a tua loja. Eu tenho uma loja, abri uma loja completa 2 meses, na semana que vem, em Embu das Artes, na Galeria 21 de abril, bem ali naquele centrinho histórico. E a ideia da loja foi, depois de estudar 3 anos, que a gente estuda, eu queria concretizar o meu sonho e eu queria ser de fato uma alquimista, porque a gente só é alquimista quando a gente pratica, não é quando a gente pega os diplomas da escola. Então a minha ideia foi, um dia tomando um café com meu marido, eu olhei para um espaço lá em Embu, um espaço vazio, e eu vi a loja. E eu falei para ele, eu vou alugar essa loja e vou montar aqui o meu espaço alquímico. E naquele momento ele falou, mas você falou com alguém da Alquimilab? E eu falei, não, mas eu vou conversar. Então eu fechei o espaço, eu negociei o espaço. E na semana seguinte eu procurei a Jaque e a Lili e me suportaram muito no meu projeto, muito. Na hora elas adoraram. Eu apresentei a proposta, qual que era a ideia, levar alquimia para pessoas que não conhecem, porque é diferente de um terapeuta, onde a pessoa vai buscar a alquimia, vai buscar um tratamento. Na minha loja, eu convenço as pessoas de que elas precisam de um tratamento, ou elas vão buscar alguma coisa, alguma ajuda muito aguda. Por exemplo, eu tenho uma dor crônica disso, daquilo. Então, para mim, é o primeiro meu momento que eu tenho para apresentar alquimia para aquela pessoa. E depois que ela se apaixona, aí ela volta. E aí sim eu exerço a alquimia, aí sim eu faço as limpezas, aí a gente começa a montar todo um protocolo para que a pessoa de fato se cure, até que ela chegue no nosso estágio máximo, né, de tratamento, e que tenha liberdade também, Joel, da pessoa escolher o que ela quer. Porque sim, em algum momento eu falo, o que você deseja agora? Você já está limpo, você já passou pelo processo, se for uma mulher da matriz, você já fez todo o trabalho que você tinha que fazer. O que você deseja? O que seu espírito deseja nesse momento? E tudo isso também é algo que me permeia muito a astrologia. Então é algo que também eu estudei em paralelo, junto com o meu curso sim, de alquimia. A astrologia me ajuda muito, até nos processos de limpeza. Então eu sempre dou uma olhada no mapa da pessoa, e dali eu também adiciono compostos já dentro do processo de limpeza, para acelerar a limpeza e já ir tratando também. Porque não é só limpar, é limpar e tratar. Né? Então esse é um sim, pouco do meu conceito. Gente, olha, eu conheço assim muitos espaços de alquimista, né, que me convida, assim, né, eu ir no espaço de um aluno meu, de um alquimista meu, é uma festa, né, vai virar festa, eu já levo o vinho, a gente comemora, e aqueles que são meus alunos, estudam comigo há muitos anos, eles ficam muito felizes, né, com a visita do professor, né, o professor está visitando o espaço dele. Eu acho isso uma coisa super importante também para os alquimistas, né, e para mim mais ainda, porque eu estou vendo ali o que uma assinatura muito particular, muito pessoal. Eu já fui para muitos espaços durante muitos anos, mas o espaço dessa mulher eu resumo em uma palavra que vocês já conhecem: é um escândalo. O espaço dela é um escândalo. Ela fez um espaço que você tem que ir lá para ver, porque é muito lindo esse espaço. E aí eu vou perguntar para tu se inspirasse aonde para construir aquela coisa tão linda, aquele teto ficou show. Olha, se você quiser ter ideia de um espaço lindo, vai conhecer o espaço dessa alquimista da Geórgia, para você ver o que é bom gosto. Muito bom gosto. Obrigada, Joel. O teto que ele menciona, a gente fez um zodíaco, literalmente, né? No teto ficou lindo. O espaço, a minha inspiração, Joel, foi, eu morei 4 anos na Alemanha, trabalhando também, né, no meu trabalho CLT. E uma das coisas que eu tive a oportunidade foi de visitar muitos castelos. E então eu amava, eu ia nos castelos, a primeira coisa que eu perguntava, tem uma farmácia? Aonde era a farmácia? Né? Isso é coisa de alquimista mesmo. Sim. E eu entrava e ficava bem admirada, ficava bem louca com a farmácia, com o estilo da farmácia. E farmácia em alemão chama-se Apotheke. Apotheke, né?
E então, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Da alquimia, de como eles tratavam os doentes dentro daquele espaço e dentro daquele lugar mágico. Então, quando eu pensei o espaço, quando eu vi aquele espaço vazio, a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquela farmácia antiga. Então foi muito fácil. Ficou demais, ficou lindo demais. E foi muito fácil porque eu pedi na inteligência artificial para que me desenhasse, dentro de um conceito de uma farmácia antiga, de uma apoteca, que ele me desenhasse como ficaria a loja. E parece que ela realmente tá muito inteligente. Sim. E ela me desenhou a loja, e óbvio, depois a gente fez alguns toques. Mas a ideia, a sensação das pessoas que passam ali na porta é que de fato é uma farmácia antiga. Ainda que a gente não fale que é uma farmácia, né? Mas lá dentro tem um monte de medicamentos, né? Para a alma, a nossa alma humana. Mas as pessoas entendem isso, elas fazem essa leitura, né? E quando olha o teto e fala, mas astrologia, aí eu trago alquimia, né? Então, todo alquimista deveria ser astrólogo, né? Então, aí eu trago e começo a contar a história. Então, também é uma oportunidade da pessoa se encantar pelo espaço, que é algo que eu vivi isso em algum momento da minha vida, e de repente eu poder explicar. Então eu vou conectando, né? E o espaço, ele é feito de uma maneira muito intuitiva, porque a pessoa ela pode entrar curiosa, o que é alquimia? Né? Então aqui eu tenho autocura, e é muito visual, é muito também simples, né? A linguagem dos nomes dos nossos compostos, e as pessoas entendem. Ah, eu entendi. Depois do outro lado tem toda a parte já astrológica. Então, consigo conectar as duas coisas de uma forma muito simples, uma linguagem prática, simples para um leigo. Eu volto ao ponto, não é uma pessoa que entra lá, eu tenho os meus pacientes, né, os meus clientes que eu faço a leitura do mapa, que eu faço os tratamentos, mas a maior parte das pessoas não tem ideia do que tem lá dentro. E aí a pessoa chega lá assim, passeando, estou passeando no Embu. Porque você deve receber bastante turista lá, né? Bastante. Que é uma cidade turística, né? Eu achei isso incrível, não é? Você montar um espaço de alquimia num lugar turístico e aí de repente aquele 90% daquele povo que vai passar ali vem do mundo e é atraído para aquele lugar. Eu acho essa ideia fantástica. Eu acho que isso é uma constelação, isso aí. Mas a escolha, ela foi muito nisso, Joel. Porque eu pensei, se eu quero levar alquimia para o mundo, eu preciso levar em um lugar onde tenham pessoas, né? Não, lá literalmente é o mundo, né? Embu das Artes é o mundo inteiro ali, muito turismo, né? Eu não sou psicóloga, não tenho um consultório para tratar terapeuticamente um paciente. Sim. Então, a forma de eu me conectar com as pessoas era ter uma porta aberta para o mundo. E ali passa mais de 5.000 pessoas todos os finais de semana. Nossa! Então, é uma oportunidade gigante das pessoas entrarem. Ficou lindo o espaço. Obrigada, já. Muitos entram e falam assim, o que é isso? São essências? Quando eu falo são essências, eu falo, vem cá, são florais. É de bar? Não é de bar. Deixa eu te contar a diferença. E a pessoa começa a viver aquela magia, né? E quando eu falo, isso aqui é devolver a natureza para dentro de você, parece que a pessoa entende a linguagem. E até as minhas vizinhas lá, elas brincam comigo de loja que não tem uma pessoa que eu não puxe para dentro da loja que não saia com a sacola. Né? Porque todo mundo se encanta. Então, acho que o segredo também primeiro, ter amor. Né? Eu faço com muita paixão. Todos os sábados e domingos eu tô lá o dia inteiro. Eu atendo, eu explico incansavelmente para as pessoas o que é. E é isso que é a diferença, que faz a diferença, né? Então a pessoa vai lá, ela conhece, depois ela recompra, sim, aí ela conta para um amigo, e aí uma reação em cadeia mesmo, né? E para um desconhecido, né? Porque eu não tenho aquela coisa do você é terapeuta? Não, mas eu faço uma leitura de mapa para você, eu conecto com um floral especialmente feito, desenvolvido para você. Eu tenho todas as minhas caixas ali, né? As minhas magias, sim, ali, químicas. E quando eu monto, aí as pessoas ficam loucas. Porque você vai montar... Me diz uma coisa, tu tem... Por exemplo, eu entendo... Assim, quando eu penso que eu moro aqui vizinho do Embu, né? E eu vou muito ao Embu. Eu amo o Embu. Eu amo. É um lugar que eu literalmente amo. Quando eu vi sua loja também, eu fiquei encantado. Porque eu também sou artista, né? Eu tenho o meu lado... Eu pinto... Eu digo que eu pinto e bordo, né? Eu pinto e bordo.
E eu faço minhas artes, eu gosto muito de... Sou mais pintor, né? Fiz algumas exposições ao longo da vida e durante 10 anos da minha vida eu vivi de arte. Eu vendia quadro e isso era o que me dava o meu sustento. E eu achei lindo quando eu cheguei naquele lugar, porque você está ali no meio de artista, né? Então você tem ali do lado o pintor, que eu olho ali a parede cheia de quadros. Ai, que eu quero, tô doido para voltar lá para comprar os pequenos e eu quero fazer encomendas para ela. Eu vou fazer um desafio para ela, para ver se ela, porque eu tenho uns esboços que eu fiz dos anjos, do Fluxus Contínuo, para ver se ela pinta para mim, esboça, e aí eu vou conduzindo a pintura, né? Porque hoje eu não tenho esse tempo, né, de fazer isso. E você está inserida ali no meio da arte. E uma coisa muito interessante, assim, pouca gente sabe, a palavra alquimia é uma palavra que foi inventada, criada, a partir do árabe. Porque alquimia significa a água escura do Rio Negro. Alquimia, isso significa, o sentido literal, é a água escura do Rio Negro, que era o Rio Nilo, né? Nilo significa negro, né? Do Rio Negro. E também significa outros processos, porque quando o rio enchia, voltava à margem normal, ele deixava aquela lama, e ali aquela lama ficava negra, a areia, a terra negra, também significa isso. Alquimia, a terra negra, que vem do rio. O sentido é bem isso aí, da alquimia. Só que pouca gente sabe que essa palavra é uma palavra que foi inventada na Idade Média, já sob uma forte influência da medicina arábica, que vinha com as especiarias, né, ali do Oriente. Mas você sabe que a alquimia, até a Idade Média, era a arte. Alquimista não era chamado de alquimista, era artista. Até a época do Renascimento, era artista. Não falava assim, chama o alquimista que eu preciso de um médico. Não, chama o artista. Só que isso começou a se confundir, porque de repente chegava lá o Michelangelo. O Michelangelo, ele era um grande artista, alquimista, mas na área dele. Então começou a criar confusão, entendeu? Então, assim, chegava o Leonardo da Vinci, não chegava o Paracelsus. Mas até a época do Paracelsus mesmo, a alquimia era a arte. E o alquimista era o artista. Então quando eu vi sua loja ali inserida ao redor ali, um monte de artista, eu fiquei tão feliz, sabia? Aquilo me tocou assim, eu falei, nossa, a Georgia está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, que é de uma maneira resgatando. Né? Eu vejo que todo mundo mexe ali. Por exemplo, eu olhei para os quadros dela, qual é o nome dela? Meire. A Meire, sua amiga Meire, né? A Meire e o marido, duas figuras lindas. Meire e Mário, né? são Ele é escultor, ela é pintora. E eu achei muito lindo, porque quando eu entrei na loja dela, que eu olhei para as árvores, eu já falei para minha filha assim, prepara o cartão, que aí minha filha fica preocupada, né? Eu digo, prepara o cartão, que eu quero aquele e aquele. Não tinha nome. Só tinha a árvore, que é estilizada, né? Porque todas elas se parecem, o que muda é a cor. E depois eu vi que eu tinha comprado um manacá, bibiruna. As árvores, eu comprei 5 árvores que eu tenho no meu sistema. Eu achei aquilo uma coincidência, assim, muito grande. Eu achei muito grande. E gostei de ver você, mas o que eu quero te perguntar é assim. Nós estamos ali no mundo dos artistas, não é isso? Sim. Então, atrai esse público que vai no Embu das artes, como é conhecido o Embu aqui, essa parte do Embu, porque a cidade é dividida em 2 áreas. Uma rodovia cruza ela, que vai para o Paraná. Do lado de lá é a parte feia da cidade. Eu não gosto daquela parte da cidade. E do lado de cá é o Embu das artes, onde o Embu começou. Tem a igreja, tem lá a época dos jesuítas, não é isso? E tem um largo histórico lá de 300 anos atrás, enfim. O povo que vai para o Embu das Artes é um povo que vai procurar arte. Não é isso? É isso mesmo. Então eu acho até bonito, né? Porque todos os que estão ao seu redor
eles vão oferecer um estímulo muito grande aos sentidos, né? Sim. Então, de repente, você causa um transtorno, né? Porque a pessoa olha para a sua loja e ela vai pensar, a primeira coisa que ela pensa é que é loja de perfume, de essência. E você causa um transtorno ali na cabeça da pessoa, porque as pessoas, o sentido físico é levado para a arte, né? E de repente você está oferecendo uma arte diferente, está oferecendo uma arte que vai mexer com os sentidos da alma. Não é o sentido olho, ouvido, nariz, a boca, não. São os sentidos da alma. Eu acho isso muito incrível. Aí a pergunta estou enrolando demais, né? Hoje eu estou me enrolando. A pergunta que eu quero te fazer é assim. Dentro desse povo que vai procurar a arte, termina encontrando você, existe assim um padrão? Porque tem terapeuta que faz essa pergunta a todos os alquimistas que vêm aqui. Então, eu atendo mais velho. Mulher. Eu atendo gente de escritório. Eu atendo gente assim que não se encontrou na vida e não sabe o que fazer. Tem um padrão. Você tem um padrão lá? Eu não tenho um padrão. Eu acho que o ambiente artístico, Joel, ele é criativo, né? Então, quando as pessoas entendem que eu tenho as minhas caixas e eu tenho essa criatividade, entendendo que a pessoa precisa, eu consigo montar um floral, já virou arte. Então, as coisas todas se misturam. A energia acaba sendo a mesma. Então, isso é muito bacana. Então, vem de tudo. Vem adolescente, eu já atendi para adolescente, já vendi para senhoras de Manaus, que estão acostumadas a fazer turismo e viajar muito em viagens mais com a natureza. Imagina a cena, né? Tá passeando, entra lá, termina fazendo uma consulta alquímica com essa bruxa aqui. Vão médicos, gente famosa que passa da televisão. E por falar em bruxa linda, né? E bruxa diferente, né? Realmente as bruxas. É a bruxa do século XXI, né? Preto, né? Aquelas coisas assim, aquelas caras mais velhas. Olha uma mulher linda aí. Eu brinco, eu falo que lá é só bruxa do século XXI. Nossa, eu falo, meu cadinho tá lá em casa. Aqui, ó, é tudo feito na farmácia. O pessoal dá risada, né? No laboratório. Então, Joel, não tem um padrão. E assim, é muito legal, porque de novo, abre um espaço para... Tem pessoas que entram lá, nem sabem o que precisa. Entrou outro dia um rapaz e falou, me conta sobre a loja, porque ela é tão linda, ela tem uma energia, tem um cheiro, e não tinha nada de cheiro lá, mas as pessoas, elas acabam, o sensorial mexe muito, né? Sim, E aí ele entrou e, eu quero esse, eu quero outro. Eu parei ele e falei assim, não, você vai levar o que você precisa. Me conte sobre você, o que você precisa. E aí eu montei ali para ele rapidamente protocolo. Eu tô adorando essa conversa. Então, Joel, é um ambiente aberto para todos. Desde 15, 16 anos até super idosos que têm dificuldade para dormir. Apareceu um dia uma pessoa, eu a vida inteira não durmo. Né? E ele voltou semana passada, falou, meu remédio acabou. Eu falei, não é remédio, é floral. Né? Ele falou, mas para mim faz um efeito, eu quero mais. E ele dormiu. E um idoso, né? Então, assim, é homem, é mulher, não tem distinção, João, não tem distinção. E era esse o meu propósito. Então você não tem um padrão. Não, e o meu propósito é esse, não ter um padrão. Você não tem uma egrégora, né? Não, são pessoas... múltipla. E quando a pessoa gosta, e quando ela entende que a natureza, isso que é o legal do Embu, porque a pessoa vai atrás de um quadro, atrás de uma arte, de uma escultura, mas o Embu, ele tem áreas de natureza muito preservadas. Então é um lugar bonito para se passear, é um lugar arborizado. E quando eu falo que eu estou devolvendo a natureza para dentro, para gente que mora na selva de pedra, né, e estou devolvendo a natureza num frasquinho para que ele tome, parece que a pessoa se transforma. Sim. Isso que você falou foi muito legal. E eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você faça aí olhando para o público o que você foi fazer no Embu antes disso tudo? É uma história interessante, porque quando eu comecei a estudar alquimia, eu me conectei muito com as plantas. O primeiro curso que eu fiz foi a hora das ervas, né? E aí eu queria um espaço para plantar as minhas ervas. E nesse momento eu falei pro meu marido, ele falou assim, mas nós temos uma casa no interior, num lugar lindo. Eu falei, não, eu quero no meio da mata. E ele falava, mas onde a gente vai arrumar uma casa no meio da mata aqui em São Paulo?
E aí apareceu o Embu na nossa vida. A gente foi e eu vi um chalé, literalmente um chalézinho, no meio da floresta, né, num condomínio, mas dentro da floresta, com espaço lindo para plantar todas as minhas ervas. E eu comprei esse chalé. Então o chalé, que eu nomeei ele de chalé alquímico, ele veio antes da loja. Então o Embu já existia na minha vida no chalé. E aí um dia tomando café, que eu falei pro meu marido, eu quero montar uma loja, eu vou concretizar a minha alquimia. Eu encontrei o espaço em Embu. Então eu casei as duas coisas, Joel. Foi muito legal, foi uma experiência bacana. Obviamente que Você morava aonde lá em São Paulo? Eu moro no Morumbi. O chalé ele é um espaço realmente para a gente passar os finais de semana. Então você é como uma cigana. Eu adoro. Meu marido tá aqui, né? Hoje, daqui a pouco eu vou mostrar aí a vocês a cara do meu marido. Meu marido, ele parece um alquimista, aquele medieval, cabeludo, barbudo. Ele parece um ermitão. Ele é ótimo, eu deixo ele sentadinho às vezes na loja e falo assim, eu preciso ir ao banheiro, você senta ali, e se aparecer algum cliente? Aí eu falo, vão achar que você que é alquimista? Não eu, né? Uma cara de alquimista. Não eu, mas... Aí um detalhe importante que a gente tem que frisar, quem manda é ela, tá? Sem dúvida. Porque eu sou leonina com sol de casa 10. Então, Deus me livre. E com Saturninho ali, ó, bem apontadinho pro meu sol. Então... Ele é um coitado. Revela isso aí pra mim. Ainda bem que eu trouxe uma cachaça para você beber. Essa cachaça aqui, ó, é o álcool do caju, alquimicamente fabricado a partir da fermentação do caju. Ó, uma edição limitada. Eu trouxe logo dose dupla. Aí você põe no congelador. Eu quero entregar ao vivo. Vem receber, que aí o pessoal olha para tu. Aí tu vai ter que se baixar assim, ó. O pessoal vê tua cara linda. Isso aí é uma alma boa, isso é coração nobre. Pense num cabra. Na minha terra, Oi, pessoal. Na minha terra, ele diz assim: isso é um cabra besta. Na terra machista, né? Isso é um cabra besta. Eu fui falar com ele, me apresentar. 5 minutos depois, eu olhei pra cara dele. Assim, aí eu pensei assim: ele tá chorando? Ele tava chorando. Os olhos cheios de lágrimas, ele contando a história deles dois, e os olhos cheios de lágrimas. Eu falei, cabra frouxo, ele tá chorando. Se continuar com muita coisa aí, você vai fazer chorar. Já tô chorando aqui. Isso é uma alma boa, tome sua cachaça. Ai, Joel, muito obrigado, que delícia. Isso aqui você vai amar. Bota num congelador. Nós vamos beber junto. E deixa um pouquinho pra ela. Você vai conhecer o chalé alquímico, a gente bebe junto lá. Com certeza, irei. Já está convidado. Isso aqui é duas almas assim que é difícil separar, assim, dizer assim, quem é quem. Quando eles estão juntos, a energia é muito boa e é gratificante. Assim, eu tenho uma honra muito grande de ser amigo de vocês. Viu? Depois daquele dia que eu fui na loja de vocês, então, eu fiquei encantado. Era uma visita rápida e nós passamos até o final do dia juntos. Não, tu não sabe a coincidência. Eu vou fazer o podcast aqui. A irmã da Magali, a tia das meninas. A primeira mulher, porque eu casei, né? E ela é uma figura, né? A Mara é uma figura. Aí ela falou, eu trouxe um presente para você. Aí eu falei, então você... O café lá, da mulher. Nossa! Você acredita? Dom Vulcano, ela fazendo o mexo aqui do Dom Vulcano, um café maravilhoso. Ela foi me visitar, a Mara. Aí eu falei, não acredito que tu tá trazendo um café que eu... Saí de lá e ainda falei pra Tainá, Tainá, vai lá comprar esse café pra mim. Porque eu fiquei apaixonado pelo café. Ganhei, ela me deu de presente. Que delícia, depois eu trago mais. Quando eu vier buscar as minhas reposições semanalmente, aí eu te trago mais. Tá. Do teu estoque. Não precisa fazer, não. Obrigada, Joel. Obrigado. E tem uma coisa que eu quero fazer aqui, que nosso podcast é tudo doido, assim. É fazer um brinde. Tu pega aí, Sara, pega mais uma tacinha. Gente, olha. Aqui a gente tem que fazer... Ficar assim. Tem que ficar agachadinho. Ó. Pega a maiorzinha ali, salinha. Essa. Acho que tem? Tem. Obrigada. Ó. Você sabe que primeiro, quando se trata de vinho, é uma coisa machista, viu, gente? A gente primeiro serve os homens. Olha. É. Porque o homem prova? Não, porque é machismo mesmo. Isso é... Idade média, né? Olha aí.
Idade Média. E na Idade Média a mulher não tomava vinho na frente do homem, não. Olha, só escondido. É só nos cabaré. Aí Mas lá em casa é assim também, ela toma os vinhos tudo escondido. Ela, a filha, todo mundo toma os vinhos escondidos lá. Não tem essa, não. Quando tu vê... A hora que o homem vai ver, já foi. Não tem mais. Então vamos fazer um brinde aqui. Faltou a bebezinha. Mas a bebezinha... Bebezinha tá ali a fazendo... filha tá aqui, viu? É a filmmaker. Já conheço a fama. Eu não quero nem falar muito com ela, que eu já conheço a fama dela. Saúde. Saúde. Um brinde a vocês, sejam muito bem-vindos sempre. Vamos fazer mais podcast, Com né? certeza. Tem história, né? Faz um chaléu químico. Você gostou? No meio da mata, uma delícia. Delicioso. Muito É bom? Delicioso. Obrigada. E vamos continuar. Com licença, então. Vamos. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, Eu é que agradeço. que está virando um programa. Você sabe uma pessoa que eu tinha inveja? Uhum. Eu tinha 9 anos de idade, eu saía da minha casa na Vila Guilherme, aqui em São Paulo. 9 anos, eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Acabado. Como eu sou de uma família assim, que eu era o assim que, pra você ter uma ideia, eu ficava com 12 anos, 13 anos. Eu ficava uma semana fora de casa e ninguém percebia. Caramba. Ninguém percebia que eu fiquei uma semana fora. Fora de casa. Por aí você tira a importância que eu tinha para o seio familiar. Mas às vezes é bom isso. Às né? vezes eu chegava uma semana depois, minha irmã olhava para mim e falava assim: tu fosse para onde? Porque eu tinha uns amigos riponga, aí eu dormia lá, eles tinham fábrica de bolsas. Uhum. Inclusive foi com eles que eu aprendi, quando eu fui para a rua, eu aprendi essas coisas, me virei muito na rua vendendo pulseiras, aquelas gargantilhas. E aí, eu confessar onde eu tinha a minha inveja. Quando eu cheguei, eu devia ter 10 anos, sei lá, 10, 11 anos no máximo. Eu saía da minha casa, andava assim, quilômetros, que era uma, vamos dizer assim, para mim, com 10 anos de idade, 5 quilômetros é muita coisa, né? Aí eu atravessava um lixão que hoje é aquela área todinha do Shopping Center Norte. Aquilo era um lixão gigante. Aquela avenida, aquele centro de convenções, foi construído tudo em cima do lixão. E depois do lixão tinha os estúdios do Silvio Santos, Sim, era na Zona que tinha um Norte. programa, só que só entrava mulher. Aí eu chegava lá e ficava assim, enchendo o saco do cara, porque só entrava mulher, não entrava homem. Entendeu? Aí eu falava, mas eu sou uma criança. E quando ele entrava, tanto que quando ele morreu, eu chorei pra caramba. Quando ele morreu. Quando ele entrava, lá, nossa, eu me acabava. Nossa, aquele microfone dele pendurado aqui no pescoço. Aquele microfone dele, muita gente achava feio, mas disse que é o melhor microfone do planeta, né? Aquele microfone. Aí eu chorava, eu tinha uma inveja. Eu dizia, meu Deus, eu quero ser igual a Silvio Santos. Queria ser as mulheres, né, pra assistir lá. Eu queria ser mulher para entrar aqui, né? Toda vez eu tinha que convencer o cara no programa Silvio Santos. Era um domingo, começava cedo. E eu, quando eu tinha 12 anos, eu fui lá porque eu queria o carnê da felicidade. Aí com 12 anos eu me tornei... Pouca gente sabe dessa história minha, hein? Estou contando agora, pouca gente sabe. Assim, pouquíssimas pessoas sabem. Eu fui vendedor do baú da felicidade. Eu com 12 anos. Aí eu vendi, saí com tanto assim. E o cara, eu descobri depois, porque eu falei, nossa, mas eu tenho só 12 anos. Ele exigia tanta coisa para dar os carnês, né? Porque ele conhecia meu pai. Mas ele não me falava. Entendeu? Depois é que eu descobri. Porque no meio do lixão tinha uma favela de recolhedor de lixo. E meu pai, às vezes, fim de semana, ele ia fazer churrasco na favela. Porque os motoristas dele eram pessoas muito simples, muito pobrezinhas. Aí alguns moravam na favela. A família estava lá na favela. Aí todo sábado ele ia fazer churrasco. Aí eu ia também. E lá foi que eu descobri que eles eram amigos já há algum tempo.
Então é por isso que ele me dava os carnês para eu vender, entendeu? Que legal. Porque ele sabia que eu era filho de seu Pompeu. Bacana. Eu tenho uma história de infância também. Conte. Bem interessante, uma história de alquimista. Eu era bem pequena, já tinha uns 4, 5 anos. Eu me trancava no banheiro de casa. Eu destruía todos os cremes da minha mãe. Então eu pegava creme de rosto, creme de pé, acetona, algo que eu via, eu ia misturando intuitivamente. Aí Nossa, eu saía, gente, que coisa incrível. Aí que eu coisa saía linda. na sala e falava pra minha mãe, mãe, aonde dói? Eu fiz uma pondosa. E aí, pondosa era o nome que eu dava carinhosamente pra aquela gororoba. Ponduosa. Pondosa. E aí, Ponduosa. aí a minha mãe falava, dói o joelho. E eu fazia uma massagem. E não é que minha mãe ficava bem, tudo. Então eu falava assim, vou fazer uma pondosa. Minha mãe queria chorar, porque eu destruía, acabava com todos os creminhos. Não é como Mas agora, ela né? deixava fazer. Mas ela deixava. Depois eu fazia velas. E aí ela me perguntava, mas por que você faz isso? Faz essas coisas pondosas, né? E eu falava, porque eu sou uma alquimista. E ninguém entendia o que era isso, né? O que era ser um alquimista com 4, 5, 6 anos de idade. Nem Uma existia. verdadeira alquimista. Não existia. Eu fazia água florida, então eu pegava água, pegava um pouquinho de leite de rosas dela, um pouco de álcool, ia colher as flores, então eu combinava os odores, os perfumes, né, das flores, fazia perfumes. Então eu já era uma alquimista desde pequena. Então, quando o Christian se emocionou lá, eu estou trazendo essa história da infância para falar, porque ele sabe o quão importante para mim que é ser uma alquimista. Porque assim, eu podia ter sido uma alquimista desde criança e seguido minha carreira. Mas às vezes o mundo te leva para outros lugares. Sim. Mas o amor volta, tá lá dentro, né? A tua essência tá lá dentro. E quando eu comecei a me dar conta de que eu precisava ter um propósito de vida, porque o que eu faço é muito legal. Eu me divirto muito, eu viajo o mundo inteiro a trabalho. Eu conheço muitas pessoas legais. Hoje, muitas são minhas pacientes e meus pacientes. É muito legal, porque eu viajo sempre com a minha farmacinha, né, de florais. Então, quando um tá doente, tá com isso, eu medico todo mundo, eu curo todo mundo nas viagens. Mas a loja, para mim, e ter o evento de vocês lá abençoando aquela loja, para mim, foi de fato, coroou o meu sonho de infância, coroou o meu ser. A pondosa. A pondosa. A minha mãe vai assistir e vai morrer de rir, porque a minha mãe, realmente a minha mãe, ela deixava. Ela foi uma mãe que ela falava, acho que porque eu falava tanto também, eu tinha tanta energia, né? Eu tenho muita energia. E acho que ela falava, ela ficava quieta lá no banheiro fazendo, mas eu conseguia curar. Então, para mim, hoje ter a loja e poder levar isso, obviamente de uma forma profissional, eu acredito muito na parte energética também. Por isso que eu tô lá em Embu. Porque a energia daqueles artistas é a minha energia. A gente vibra na mesma intensidade. Então, as pessoas, quando olham para minha loja e entram, elas entram por conta dessa energia que a gente exala, que as flores ali comigo estão exalando. Que os minerais, que os aliastros estão ali. Mas tu estás falando aí, eu estou lembrando aqui o primeiro alquimista que me inspirou foi Paracelsus. E eu tenho aí, até aí nessa estante aí, eu tenho um livro que eu ganhei de presente logo que eu comecei o trabalho, em 1990, né? 36 anos atrás. E a mulher que me deu o livro, que eu folheei o livro, eu falei, nossa, interessante, esse cabo aqui é meio doido. Ela falou, não, por que você está falando isso? Porque ela me deu o livro falando assim para mim, porque eu tinha feito a leitura da aura, né, das ervas, e eu fazia as palestras. Aí os amigos me convidavam, eu ia lá com o meu retroprojetor, trambolho desse tamanho, colocava aquele plástico colorido, e aí projetava aquelas minhas auras pintadas à mão, numa tintazinha transparente, que era própria, inclusive, para essas transparências, né? E aí todo mundo achava lindo e tal, falava, e essa mulher falou para mim assim, olha, você faz uma coisa muito curiosa, porque você fica falando da aura das plantas, e aí tem um cara, ele viveu em 1450 por aí, o nome dele é um grande médico, chamado Paracelsus. E tem uma coisa dele muito engraçada que tem tudo a ver com o que você está falando. Aí eu, o quê? Ela falou que quem cura não é o princípio ativo.
Quem cura é a alma dela. Ela que cura a alma dela. Eu falei, nossa, que interessante. E ela ficou, né, dizendo, meu, incrível o que você está fazendo aí, é Paracelsiano. E eu achei aquilo interessante. Ela me deu o livro de presente. E eu, quando abri o livro no capítulo da matriz. Da matriz. Eu falei, nossa, que interessante. Ele fala aqui sobre essa coisa de tratar a mulher diferente do homem, porque a mulher tem a matriz. Eu estou entendendo que isso é um órgão diferenciado. A mulher olhou para mim e falou, mas você está lendo isso aonde? Eu digo, aqui, no livro. Eu falei, eu já li esse livro 10 vezes. Não existe nenhuma parte aí que fala disso. Está aqui, ó. Tá. Olha se não é. Aí isso aqui, ó, significa... Olha isso aqui. Olha essa frase. Meu, isso aqui... Ele está falando da gravidez da mulher, do espermatozoide do óvulo. A mulher meu falou, você é muito louco, cara. Não tem nada aí, mas o que você está falando e o que está escrito faz sentido. Nossa, Joel, eu quero meu livro de volta. Ela ainda brincou, né? Eu quero meu livro de volta. E aí eu fiquei muito impressionado, porque eu falei, nossa, mas eu nunca vi isso. Como é que eu sei disso? Se eu nunca vi. E lá na frente, mais uns 2 anos, eu desenvolvi já, em 1991, os florais, os primeiros florais, o Primus, né? Até 92, que o 91 era só as ervas. Em 92 nasceram os do segundo nível e terceiro nível. Com as leituras de aura, eu acho que eu fiz 1.800 leituras de aura e escolhi só 99. E aí, num trabalho dele, ele escreveu mais de 200 livros de medicina, o Paracelso, mais de 200. Hoje só se compreende uns 20. Então 180 ainda é um mistério. Ainda é um mistério. Não foram decifrados ainda. Mas uma coisa estava muito clara, é a parte que ele está falando dos alquimistas, ele está falando dos médicos alquimistas. E aí um discípulo dele está conversando com ele, perguntando, como é que a gente sabe que a gente é um alquimista? Aí ele foi muito bem claro, objetivo, e já mudou de assunto. Ele fala que um alquimista tem as fases. Então a primeira fase é uma fase perturbada, que ele está no nigredo. A segunda fase, ele está no rubedo. A terceira fase é a fase libertadora, que é o albedo. Essas 3 fases aí é o diploma, ele tira o diploma. E a 4ª fase dele é o adepto. E é nessa fase do adepto, essa fase não se aprende, ela se revela. Aí eu falei, nossa, então tem que fazer um caminho, né? E aí depois de alguns parágrafos, ele fala que o verdadeiro alquimista, ele não estuda, ele se revela. Então você já se revelava aos 9 anos, né? E sigo me revelando. Quando eu pego as caixas na mão, eu acredito que muitos alquimistas sintam a mesma coisa. A gente estuda, né? A gente tem a base, o conceito, a gente sabe por onde começar. Mas a sequência a gente dá muito intuitivamente. É como se alguém falasse ali Sim. comigo, conversasse comigo. Vai por esse caminho, não vai? Muitas vezes eu mudo um protocolo na metade não do tratamento, mas quando a pessoa está me falando, eu tenho uma coisa na cabeça e de repente eu escuto aquela voz alquímica dentro de mim, não é esse caminho, é o outro. Né? Essa pessoa não está te contando tal e tal coisa. Então é muito do alquimista isso, essa sensibilidade que a gente tem, que ela vem de algum lugar, que eu acho que é interno mesmo, Joel, né? Aquela coisa que a gente exala, né? Em algum momento da nossa vida, ela é incrível. E para mim ela é o que me motiva, é a minha gasolina de falar, quando eu pego a caixa, eu falo, é agora eu vou exercer o meu papel. Né? E é muito bom. E a pessoa entra nesse mundo mágico também da alquimia, porque a alquimia, muitos de nós da nossa idade, nós brincávamos de alquimista, nós tínhamos o joguinho do alquimista em casa, né? Que você misturava as poçõezinhas.
Então, quando a pessoa vê que a alquimia é isso também, fala, nossa, mas eu brincava disso quando eu era criança. Sim, mas agora o que você vai fazer, o que eu vou montar, e que você vai colocar a tua energia nos 3 primos que você escolher, é a tua assinatura aqui dentro, a tua energia. E a pessoa se transforma ali. É como se ela estivesse fazendo parte, de fato, né, daquela experiência. Então é um laboratório incrível e eu convido a todos que nunca tiveram oportunidade, que estejam assistindo esse Alquimicast, que possam ter essa experiência, porque ela é reveladora na nossa vida e transforma. Como alquimia, né? A gente está para transformar o chumbo em ouro e virar um ser muito melhor. A alquimia nos ajuda nisso. Uma coisa muito boa dessa alquimista linda aqui é assim, ó. Você pode ir no Embu passear, ir na feirinha, ir nos restaurantes. Sim. Tem essa vantagem, o seu consultório, assim, o seu laboratório tem uma vantagem assim, sobre muitos laboratórios no Brasil. É que você pode aproveitar uma viagem de turismo aqui, principalmente quem mora aqui em São Paulo, nas redondezas aqui, ou até mesmo em São Paulo, chegar no Embu é meia hora no máximo. Você pode aproveitar e ir lá na galeria, né? Sim, tomar um shot, conhecer, né? A Georgia. Tomar um shot. Vocês que estão assistindo aqui, eu vou deixar o endereço da Georgia, telefone, contato, mas você não precisa nem avisar ela. Você pode chegar lá, é claro que se você quiser 1 minuto mais assim, se você quiser 1 hora, se você quiser conversar com ela no particular, mas eu insisto para que vocês cheguem na apotecmia. Apotecmia. Farmácia de alquimia. Apotecmia, que você vá fazendo nessa vibe aí. Porque aí você pode ter uns artesanatos muito legais lá. Tem umas coisas muito lindas no Embu, né? Sim. Agora o apogeu vai ser chegar lá na frente dessa alquimista, fazer um floral. Olha que coisa linda. Não, e é na medida do que a pessoa precisa. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, tem para ansiedade? Temos sim, mas me conta um pouquinho mais. Da onde vem essa ansiedade? Quando ela aparece? Ela aparece geralmente à noite, porque minha cabeça não dorme. Entendi. Então eu preciso trazer flores que relaxem os teus pensamentos. Sim. Então é um pouco disso e a pessoa vai entendendo. Ela entende o caminho da flor, da planta, daquilo que ela está tomando dentro dela. Você acha que as pessoas subestimam assim, a alquimia? Eu acho que quando elas desconhecem, porque a maioria tem uma experiência geralmente com Bach. Isso é interessante. Eu conheço Bach, tomei quando era criança, conheço a homeopatia. Então, quando a pessoa ela já tem essa abertura, ela sabe que funciona. Quando não conhece, eu não diria que é uma descrença, eu acho que é uma falta de conhecimento mesmo. É a ignorância. É a ignorância do saber. Exato, Ignora. do saber. E se ela se permite que eu esteja lá para explicar, 5 minutos eu consigo explicar como é feito, eu conto a parte energética de como é feita a colheita, como é feito depois o acondicionamento dessas plantas, a capela, depois vem para um laboratório que é certificado, credenciado pela Anvisa. Então quando você começa a contar a história, a pessoa fala assim, caramba, é um remédio, né? É algo para o meu bem e é seguro. Ela se sente segura, né? Exato, e seguro, porque as pessoas perguntam, é para tomar? É para tomar. Né? Nós temos os óleos essenciais, nós temos o spray, a aromaterapia, mas estes você toma. Né? E quando você explica, a pessoa entende. E se ela dá a abertura, que é o que eu falo, nem todo mundo está para um tratamento, nem todo mundo está para uma limpeza de pai e de mãe. Tem pessoas que não estão nem preparadas, nem entendem o conceito disso. Mas quando ela entende que devolver a natureza dentro dela vai fazer um efeito muito bom para aquilo que ela está sentindo naquele momento, seja uma constipação, seja uma dor de cabeça aguda, uma ansiedade, uma falta de sono, e ela se permite, Joel, ela volta. Ela volta, ela indica, e aí ela quer me conta um pouquinho sobre aquela limpeza. Eu vi aquelas caixinhas de limpeza lá na loja, o que significa? Então é um processo, trazer a alquimia para o mundo, e eu acho que faz parte de todos nós, alquimistas, contar o que é alquimia para as pessoas, ela é um processo. É muito difícil você conhecer uma pessoa. A maioria que encosta, você conhece os florais alquímicos? Não, eu não conheço. Então, me permite que eu te explique. E aí a pessoa já viaja naquele mundo mágico. Sim. Das plantas, da energia, da loja, que é maravilhosa.
Às vezes eu faço um shot, eu tiro, vocês querem testar? Vamos fazer um shot alquímico? Escolhe 3, isso é um oráculo. Já jogou tarô? Ah, verdade, então é um oráculo. Quando eu leio para a pessoa o que significa as pessoas morrem. Falam, meu Deus, mas você é bruxa. Eu não, você que escolheu. E você quer tomar? Então pingo lá no copinho, eu acho eu tenho as minhas bases que estão lá à disposição, pego uma base, uma pessoa que não tem uma digestão boa, vem falando eu tenho úlcera, já pego um bálsamo, já pingo as gotinhas ali dentro, a pessoa já toma, falo, isso é alquimia. Nossa, o gosto é maravilhoso, então eu vou levar, eu vou me permitir. Então assim é o processo de vendas. Sim. Eu acho que mais do que convencer por comprar, é você explicar. E é maravilhoso, eu amo, eu faço isso todo dia. Você me contando essas coisas, eu fico viajando aqui. Me conta, Georgia, que conta para o nosso público, né, do nosso Alquimicast aqui, me conta um caso assim, que você considera que foi desafiador para você. Um caso desafiador. Desafiador a gente tem vários, né? Mas eu tenho um que eu gosto muito, que aconteceu com a minha própria mãe. A minha mãe é uma senhora, tem mais de 70 anos, e tinha um problema no coração. Meu avô faleceu de problema no coração, e ela falava, eu vou morrer do coração, eu tenho um problema no coração. O pai dela. O pai dela. Porque meu pai morreu, eu não posso, enfim. E eu tomei a liberdade de fazer um tratamento, uma limpeza de pai nela, sem que ela soubesse. Eu mandei os florais para casa dela, falei, mãe, olha, você toma. Eu passei a lista das coisas que ela poderia sentir. O primeiro sintoma que ela sentiu, adivinha, azia. Limpeza de pai é batata, né? Ainda mais para quem tem aquela, né, indigestão de sentimentos. E ela foi firme, ela tomou, ela se sentiu bem depois, né? Diminuiu um pouquinho a dose, a gente vai fazendo colocando termômetro, né? Medindo a temperatura, aumenta, diminui. Bom, concluiu o tratamento. Entrei depois com a limpeza da mãe, que foi muito legal, ela se queixava de muitos medos da infância que foram colocados nela. E 6 meses depois, ela voltou no cardiologista. E o cardiologista, essa parte é incrível, fez um exame nela e falou, a senhora não tem mais nada no coração, eu não sei lhe explicar, foi um milagre. E aí ela me ligou, ela falou, olha, aconteceu um milagre. E eu pensando, um milagre da limpeza, porque ela não é o avô, ela não é o meu avô, ela não é o pai dela. E aí nesse momento... Gente, que coisa impressionante, né? Nesse momento eu falei pra ela, eu falei, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma limpeza de pai. Você tem 50% do seu pai aí dentro e de 50% da sua mãe. Mas não é porque seu pai teve que você vai manter esse padrão repetitivo. Você pode cortar. E eu cortei com alquimia. Você viu que é um padrão, né? Dentro da gente, ele mata. Ele mata a criatura. E eu vou contar uma história ainda pior. Ela não só não acreditou no médico, como ela fez um cateterismo para ter certeza que ela não tinha nada no coração. Graças a Deus, ela tá bem, ela tá super saudável. Ela foi na minha inauguração da loja, do espaço. Hoje eu já tô fazendo outros tratamentos nela. Mas olha, pra mim isso foi muito marcante, porque é um caso clínico, né? Pense aí numa velha dura, cabeça dura. Porque ela não acreditou no médico, né? Ela vai morrer quando eu escutar essa história aqui, mas enfim, é uma história muito real. Tem tantas outras que eu atendo, e a loja também, Espaço Aberto, Joel, ele me abre espaço para pessoas muito diferentes, né? Então tem pessoas que têm problema com a mãe, de chegar e falar, olha, eu realmente desejo que minha mãe não exista mais. Credo. Ou eu tenho um problema com, sei lá, com o irmão, e é muito sério. Ou coisas realmente graves, conflitos de saúde. Familiares. Sim, pessoas que carregam doenças em todo o corpo. Aonde dói tudo, mas onde dói mais? Para a gente poder começar a pensar num tratamento. Então, a loja, ela te abre esse espaço para que a gente vire um alquimista de verdade, na prática, né? Um espaço literalmente, verdadeiramente terapêutico. E aberto, né? Aberto, escancarado. E aberto. No meio de uma cidade turística.
E Eu também acho isso muito legal. e tem um trabalho bacana também, e é um espaço que eu acho que poucos da gente explora, que é o espaço realmente da internet, do online. Não para o atendimento, mas é contar da alquimia, sobre a alquimia, para todo mundo. Então eu já faço isso todo sábado e domingo na minha loja. Então agora a minha filha me ajuda a montar. Olha ela ali. Ela me ajudou a montar. Dona Encrenca. Ela me ajudou a montar um espaço na internet para contar, para comunicar. E é impressionante como as pessoas me procuram, como elas querem... Nossa, que legal! É muito interessante, porque, volta ao ponto, é a falta do conhecimento, a tal da ignorância do saber, né? Então, quando ela sabe, ela entende, e esse canal, e é um canal que é o canal da minha loja. Para minha loja, são 5.000 turistas que passam ali em frente à loja, muitos param, muitos não, mas a internet ela é um portal para o mundo. Sim. Então, levar a alquimia para o mundo também, para mim, faz parte desse trabalho de divulgação. Eu adoro falar, né? Vocês perceberam. Maravilha. Né? A área comercial fala, vende tudo, então é bem bacana também, que eu acho que é um espaço para os alquimistas explorarem. Tu tem canal no Instagram? Eu tenho, @apotequimia. Então, Ele vai colocar aqui embaixo aí os canais de você encontrar essa alquimista aqui e você poder usufruir também do que ela oferece, né? Porque ela não oferece somente manipulações alquímicas, né? Mas ela também oferece o saber, a palavra. Ela comunica muito bem, vocês estão vendo aí, né? Não é nenhum problema para ela. E ela tem esse propósito, né? Dentro da missão maior dela, que é a cura, ela tem esse propósito de levar a alquimia para o mundo. Parabéns. Eu queria ouvir mais casos teu complicado. E tem alguns. Tem casos que eu ainda não desenvolvi uma formulação, mas tem casos... Geralmente, assim, os casos mais críticos são quando a pessoa vem com uma doença, com algo muito ruim no corpo. E aparece lá gente assim, doente, não? Aparece. Gente desenganada. Olha, desenganada não, mas muito doente, sim. Sim, e é bastante. E é muito interessante porque alguém veio e falou, olha, fulano me falou que você tem algo bom para mim, né? E aí, então já tem uma rede, né? Tem uma rede. Né? Agora, quando uma pessoa vem assim, Joel, tão debilitada, com tantas queixas, com tudo, eu procuro nem entender de onde está vindo aí do fundo, porque a pessoa não consegue nem se levantar, nem se erguer. É um caos. Né? É um caos. E aí você vai fazer uma limpeza, a pessoa vai exonerar, vai ficar pior. Sim. Então, o que eu faço? Eu entendo se eu combino um equilíbrio total com flor da vida para botar a pessoa em pé. Depois que a pessoa está minimamente em pé, consciente, entendendo o que está fazendo, aí eu entro com o tratamento, aí eu vou entender. Nem sempre eu entro com a limpeza de pai e mãe, às vezes eu entro com uma limpeza física, eu começo a tirar os miasmas e tirar toda essa Tudo que ela está falando, gente, limpeza física, limpeza de pai e mãe, isso aí tudo são florais, tá? Ela está falando de florais. Então, quando ela estiver falando assim, são florais. Então, temos florais. Acho que a alquimia, a primeira etapa que a gente precisa é se limpar, né? Você entrar numa casa suja, é difícil você encontrar as coisas. Sim. Numa casa bagunçada, numa casa em ordem é mais fácil. O corpo da gente é a mesma coisa. Não, inclusive, quando a gente está limpando a casa, quando a gente, na primeira meia hora, a gente olha assim, ó, a gente já puxou... Eu mesmo estava arrumando isso aqui essa semana, limpando tudo aqui. Nossa, quando eu fui no banheiro e voltei, que eu olhei a zona que estava, eu falei, gente, pelo amor de Deus, por onde eu vou começar? Então tem isso, né? Quando a gente começar a arrumar a casa, dá essa neura, né? Dá esse caos, porque a gente vai vendo o que é que tem por trás dos móveis, o que tem embaixo do tapete. E vai limpando, isso, né? Tudo no nosso ambiente é a azia, mal-estar, dor de cabeça, caganeira, sudorese, enjoo. Muita gente enjoa durante muito tempo, fica enjoado, dor de cabeça, enxaqueca. Constipação. Constipação é o mais comum, né? Principalmente a constipação. Mas assim, vale a pena. Porque você sabe que depois que limpar, tchau. Porque você não vai conseguir nem cometer mais o mesmo pecado. Porque o inconsciente não deixa mais. O inconsciente, o espírito humano, ele deixa a gente ser ignorante. É tanto que você diz assim, nossa, eu não sei porque aquela pessoa não é castigada, ela é tão ruim, mas ela não tem noção de que ela é ruim.
Mas no momento que ela tiver, você pode ter certeza que ela vai começar a pagar todos os seus pecados. É por isso que assim, a gente boa, uma pessoa que reconhece as suas dificuldades, faz autocrítica, sofre mais do que aquele que não está nem aí para isso, né? E o floral, ele é revelador, né? É revelador. E muitas vezes a pessoa chega com tanta craca que ela não sabe o que ela tem de fato. Então a gente precisa começar a limpar para poder vir aquilo que realmente incomoda, aquilo que dói. E muitas vezes na limpeza a pessoa já um monte de coisa já vai embora. Principalmente essas questões de tensão, dor de cabeça, constipação. Então a limpeza ela é poderosa demais. E tem um caso também, que eu falei que tem um que eu não comecei ainda a tratar, mas eu já fiz a leitura do mapa e estou agora pensando o que fazer. Então você segue um roteiro aí, você tem um mapa astral. Sim, que você... Sempre. E você gosta da astrologia? Eu amo astrologia, porque ela não mente. O paciente mente. Impressionante, né? O paciente mente, ele chega, ele fala, eu tenho isso, tenho aquilo, Mas por quê? Como foi tua infância? Como era na escola? Como que você estuda? Então você começa a entender o padrão da pessoa, mas quando você lê o mapa... Não, o mapa é... Eu estive lá em Natal e aí eu fui numa festa. E esse meu amigo que me convidou, ele adora me colocar em armadilha, entendeu? E naquela época eu caía nas armadilhas sabendo, mas eu precisava. Precisava financeiramente, passando por uma fase super difícil de separação, eu tava ferrado mesmo, né? E aí ele falou assim, porque veja bem, ali tem uma pessoa que eu quero que você atenda, é uma pessoa difícil, viu? Hoje é muito amigo, hoje ele é muito meu amigo, esse difícil. E aí é um cara, ele veio com a bengala, mancando, 240 quilos, assim, um caos, né? Ele é muito famoso, ele é bem famoso, ocupou sempre espaços assim na política, que são espaços assim para pouca gente, pouca pessoa. Um homem muito inteligente, muito culto. E aí quando ele sentou, mas assim também muito arrogante, né? E aí quando ele sentou, eu falei, eu vou ter que fazer teu mapa. Porque uma pessoa dessa, um caos assim, tem que ter uma referência, né? Sim. E aí eu fiz. Aí eu perguntei para ele, o que você faz na vida? Fiz um mapa, o meu amigo já estava com tudo arrumado, entendeu? A armadilha era perfeita. Não, seu mapa dele aí, 5 minutos, olhou para a mulher, dona, tu tem impressora aqui, vamos já imprimir. Imprimiu. Quando eu colocou o mapa assim, eu olhei para o mapa assim, eu olhei para ele assim, falei, o que você faz? Ele falou, eu sou jornalista. Minha vida inteira. Sou jornalista, tenho prêmio daqui, prêmio de lá. Aí fez o ego, né? Aí eu falei, nossa, que estranho. Aí o que é que tem estranho aí? Eu falei, isso aqui não é mapa de jornalista. Esse mapa aqui é de tudo. Menos de jornalista. Mas isso aparece? Eu digo, aparece. Assim, se você tivesse algum aspecto, assim, sei lá, alguma coisa que indicasse a comunicação, o caminho da... Eu diria, não, tem uma coisa aqui, mas você não tem nada. Esse mapa aqui está errado. Aí conferimos o mapa, tudo. Eu digo, sabe uma coisa? Olha, tem uma coisa interessante aqui. Se eu pegar teu mapa e eu fizer assim, então, por exemplo, aqui tem a casa 4, aqui tem a casa 10, que é a mais alta do zodíaco. Mas se eu inverter e encaixar as coisas de um outro jeito, por exemplo, se você tem um sol de meio-dia, mas você nasceu meia-noite, o sol está aqui embaixo, você não está mais vendo ele. Então eu acho que você não nasceu 11 horas, você nasceu às 23. Se você nasceu às 23, seu mapa está assim, virado. Aí o meu amigo que já me conhece, ele falou, vai na do Joel. Não admito que mude meu mapa. Eu vou ligar agora mesmo para a mamãe. Aí ligou para a mamãe e foi uma cena ridícula, né? Porque é um coroa já. E mamãe ligando. Foi aquela coisa meio imbecil, entendeu? Aí eu fiquei, ligue para a mamãe. Aí a mãe me esculhambou.
Caramba. A mãe dele me esculhambou. Imagina. Você nasceu 11 horas. É tanto que eu já tive fome, pedi meu almoço. Eu me lembro como se fosse hoje. Aí eu falei, nossa, não é possível, cara. A não ser que você tenha vindo de algum outro lugar, né? do universo e se encaixou e nasceu essa hora. Mas assim, ó, pelo que eu tô vendo, que eu te conheço, e já te enxergando melhor, porque você já começou a se manifestar, não é teu mapa. Você não nasceu 11 horas da manhã. Você nasceu às 23 horas. Aí foi cacete, isso foi briga. Aí o Guto, que era meu amigo, falou assim, vai na do Joel. Liga pro teu pai, porque foi teu pai que te registrou. Aí ligou pro pai. Aí começou. Papai, que mamãe, você é uma louca. Essa mulher é tão doida que quando eu fui lhe registrar, porque eu estava viajando, ele era caixeiro viajante, o pai dele, que eu não estava aí, ela falou que você nasceu de 11 horas da manhã, mas depois eu soube que você nasceu foi de 11 horas da noite. Pronto. Não foi 11 horas da manhã que você nasceu, você nunca nasceu 11 horas da manhã, você nasceu 11 horas da noite. É incrível. Porque na época não tinha celular, não tinha nada disso. E eu liguei do orelhão para saber se ela estava bem. E aí falei com o doutor fulano de tal. E ele falou que você veio na madrugada. Você nasceu 11 horas da noite. Tua mãe é uma doida. Ela nunca teve você 11 horas da manhã. Ela chegou no hospital. Mas você só nasceu 12 horas depois. Aí eu digo, faz aí. Aí o meio do céu em Gêmeos, Mercúrio, exatamente no mesmo grau do meio do céu. Perfeito. Em Gêmeos. Jornalismo. Em Gêmeos, o Sol na casa 10. Em Gêmeos, a Lua em conjunção com o Sol. Em Gêmeos, eu falei, isso aqui é um mapa de um jornalista. Muito bom. De um jornalista. E tem uma coisa que é mais, eu ainda arriscaria que esse jornalista aqui queria fazer resenha de futebol. Aí ele falou, nossa, era o sonho da minha vida, mas eu não realizei. Não, o mapa não mente. Eu fiz com o Christian chileno. Não é incrível isso? Como é que pode estar escrito nas estrelas? Mas tá, a nossa impressão digital tá lá. Né? Quando a gente suspira aqui, tá lá. O do Christian aconteceu a mesma coisa. No Chile não se coloca o horário de nascimento na certidão. E ele falou, mentira, minha mãe disse que eu nasci de manhã. E eu falei, de manhã que horas? De manhã pode ser entre 6 da manhã e meio-dia. O que é de manhã? E aí eu comecei a fatiar. Então, fatiei das 6 às 7, das 7 às 8. E eu fui encontrando a lógica através da personalidade e das coisas que eu conheço dele. E aí eu encontrei o horário da manhã, realmente foi de manhã. Mas essa alquimista tá muito enxerida, não tá? Pois Ela não tá metida. Ela tá muito mais metida do que eu imaginei, viu? Pois é. E tu chegasse no mapa dele. E eu cheguei no mapa dele. Então, assim, é bem interessante. E o mapa, ele é revelador. No final do dia, te ajuda muito. Porque você fala pra pessoa, tá vendo por que você não prospera neste ponto? Sua casa é vazia. Ou você tem uma confusão de planetas aqui, a gente precisa tratar. E aí a pessoa fala, nossa, é verdade. E muitas vezes a gente supera o mapa. Isso que é o divino da história, né? É diferente você fazer uma leitura de um mapa de uma pessoa de 18 anos e de uma pessoa de 65. Sim. Né? A gente superou muitas coisas no mapa. Mas e às vezes em nada, né? Às vezes em nada, né? Mas a pessoa tem a oportunidade de se enxergar ali. E é maravilhoso. E combinar, e uma tecnologia nossa aqui que eu amo é o vitriol, principalmente quando a gente encontra, porque a pessoa nem sempre ela tá pronta para uma tecnologia, para um floral astrológico. O vitriol é uma tecnologia de John Dee, o cara que inventou isso aqui, ó, me inspira até hoje. E o vitriol é baseado em carbono de profundeza, né? Tanto do mar, agora eu tenho uma pedra de carbono aqui que veio de 2.000 metros de profundidade no mar, e assim faz um preparado com esse carbono, porque John Dee acredita que tudo aquilo que você desobedece, por exemplo, se seu espírito diz vai, mas você não vai,
Ele não aceita devolução, você vai ter que ir. Mas tem gente que não vai. Se o Espírito dizer, eu quero que você faça isso, enfrenta essa situação. O cara diz, eu não consigo fazer isso, eu vou deixar isso para depois. Ele não enfrentou. O Espírito vai cobrar ele. E o Espírito, ele não consegue cobrar. Por exemplo, quando você diz assim, eu quero dar eu quero mandar a Georgia para aquele lugar, porque eu tive uma raiva, eu briguei com ela. Nesse momento aqui, né, eu gerei um conflito, guardo ela na minha memória, chego em casa, eu vou ter uma tendência muito grande, isso vocês passam aí na vida de vocês, de todos nós, que é sonhar batendo na Geórgia, xingando a Geórgia. Então eu resolvo essas coisas do dia a dia. Isso aí Freud fala muito bem, quando ele diz que os nossos sonhos, foi a conclusão que ele chegou em todos os seus anos de pesquisa, os sonhos são os nossos desejos reprimidos. Aí você sonha. Eu quero aquela pessoa. Aí você sonha com ela. Só que existe um comando que é o espírito. Não tem nada a ver com sonho, nem com o inconsciente diário. Tem a ver com o inconsciente mais profundo. Se dentro da tua missão está escrito que nesse dia agora eu vou tomar um gole desse vinho, eu vou ter que cumprir. Mas se eu chegar a dizer, não quero. Não, porque vinho é contra a minha religião, eu não vou beber. E o Espírito insiste, beba. Tem que beber. Isso vai desencadear o quê? Uma série de outros processos, né, que vai dar aonde? Que vai dar possivelmente na sua missão, no seu propósito. E aí você não concorda com aquilo por vários fatores. Então o vitriol é a limpeza dessa devolução que a gente faz para o espírito, que vira uma frustração. E é uma desobediência. O espírito fala, fale, se imponha, cara. E você fica calado. Aquilo vira um carbono. Se desestrutura. John Dee chama de carbono porque fica escuro. Uma fumaça escura. Então quando a Geórgia fala do vitriol, ela está falando desse protocolo de limpeza desses carbonos que são, assim, em resumo, né, um resumo simples alquímico, seriam a desobediência civil. A desobediência que você faz quando você não obedece os desígnios do Espírito. Perfeito. É exatamente isso. E eu aproveito muitas vezes, né, quando eu estou olhando o mapa, então você usa bastante vitriol. Eu uso muito. Teve um dia que eu liguei, eu tinha alguns atendimentos, eu sabia que eu ia usar vitriol. Eu sabia. Aí eu liguei aqui no laboratório, pelo amor de Deus, tô passando aí para pegar. Tem uma caixa de vitriol? Tenho, tô indo aí buscar. Então, assim, vitriol, ele me ajuda, é uma ferramenta incrível. E sempre que tem essa desobediência, ou quando a pessoa, ela realmente, ela tá emperrada naquele ponto. Ela não vai, ela até tenta, mas ela não vai. Gotinha de vitriol e aquilo quebra como um vidro lá, e a pessoa consegue se transformar. Aí eu tenho vários casos de pessoas que não conseguiam exercer a liderança, vitriol de casa 5. Em uma semana, a pessoa já conseguindo exercer a liderança dentro daquilo que ela buscava. Floral astrológico ajuda muito na parte comportamental também. Então isso é muito bacana, uma ferramenta legal que eu uso muito também para pessoas que falam, é interessante, né, na loja, você tem o floral do meu signo? Eu sou do signo de Virgem. Legal, ser organizada, super organizada. Como é a tua vida? Nossa, aí eu planilho tudo, a conta, o meu marido, o horário que eu durmo, que eu acordo, tá. Você é super virgem, você não precisa de virgem. O que você precisa? Aonde você quer melhorar? Muito legal isso aí. Né? Aí a pessoa fala pra mim, não, eu preciso encontrar o meu propósito, sabe? Porque, olha, eu não tenho nada que eu gosto. Eu percebi que eu não gosto de nada. Então, é o seu propósito, né? Então, vamos com Capricórnio no seu propósito. Sim. Então, são ferramentas que a gente vai usando no dia a dia para N situações, né? Eu trago esse ponto porque muitas vezes também nós alquimistas a gente fica muito bitolado no processo. É Sim. óbvio que fazer uma limpeza seria o começo de tudo, mas para a pessoa minimamente se abrir e falar tá fazendo um efeito, às vezes eu começo com uma ferramenta, não vai ser 100% no efeito porque a pessoa não tá limpa, mas a pessoa vai se sentir muito melhor. E aí a pessoa fala, nossa, eu entendi como funciona. Então tem muitos casos, assim, tem um caso agora bastante desafiador, você me perguntou, talvez para concluir aqui os meus casos, é uma pessoa que nasceu com paralisia cerebral,
Então, vive sobre uma cadeira, se comunica com dificuldade, mas aprendeu a se comunicar, teve muito apoio da família para isso, da mãe, e tem um desejo enorme de contar a história dele para o mundo. Então fizemos a leitura do mapa, eu entendi aonde está o desafio dele está na casa 11, que é a casa de aquário, que é a casa da tecnologia, né? De como a gente se comunica para todo mundo de uma forma tecnológica. E agora eu vou montar o floral dele, focado nisso também, mas pensando que, com muito cuidado, que tipo de limpeza eu vou trazer, porque são coisas que é algo da pessoa de falar, eu não sou capaz, porque eu nasci com isso, então eu não sou capaz de usar a tecnologia, de me expressar para o mundo. Eu não acredito nisso. Né? Né? Eu também não. Então, assim, por essa razão, montar um floral que traga de volta essa expressão dele, né, na voz para o mundo, dentro da tecnologia. Ele vai amar. Ele vai amar. É um artista, né, então é muito legal, e o artista ele já vem muito aberto para esses tipos de tratamento. Então, é um caso desafiador, mas é um caso, assim, para mim, delicioso. Eu falo, poxa vida, eu sei qual é a ferramenta, eu sei aonde a gente tem que trabalhar, né, com cuidados, e é isso que a gente vai montar agora. Que legal. Fico feliz, né? Eu fiquei tão feliz hoje porque eu há muitos anos atrás, quando eu vim morar aqui, há 40 anos atrás, eu conheci um rapaz, trabalhava numa loja de vinho, comprava vinho, aí esses vinhos eu comprava dele. E aí sempre tive uma relação de comprar vinho com ele. E aí quando foi esse mês, o mês passado, ele teve um AVC, assim do nada, paralisou do pescoço para baixo tudo, então foi grave, né? Porque não foi um pedaço do corpo, foi o corpo praticamente todo. Tiraram a esperança dele completamente. E ele não estava falando. Então, como eu estava encomendando o vinho, aí a mulher falou, Joel, sou eu, a esposa dele, e ele está agora no hospital, na UTI. Ele teve um AVC e foi muito grave e tal. E ele é um cara jovem, 46 anos, eu acho, nem 50 anos, eu acho que ele não tem nem 50 anos. Aí, nossa, eu lastimei e falei, você quer florais? Arrisquei, né? Ela falou, tudo que for para ajudar ele, porque não precisa, só precisa acreditar, né? Aí eu falei, não precisa acreditar, você precisa só tomar. Isso aí é obrigatório. Então eu vou fazer aqui uma vitamina e tal. Ele foi para casa e ele falava assim comigo. Isso faz um mês. Ele falava exatamente assim. Oi, Joel. Aí ficou muito vamos dizer assim, emocionado, né? Porque se eu vou achar a conversa, que é 300 conversas com ele, achei. Olha, um mês depois. Olá, meu amigo, tá bom? Logo vamos trabalhar juntos, tá bom? Beijo, fica com Deus. Incrível. Gente, ele tá falando normal. Eu escrevi, nossa, graças a Deus, aos grandes amigos que nos ajudam com orações e boas energias. Deus abençoe sempre. Que lindo. Não, eu fiquei impressionado. Eu falei com ele. E agora eu tô falando normal. Aí a mulher, não, mas tem que acreditar, né? Já tem que tomar. Não precisa nem, se você não acreditar, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Vai fazer diferença se você tomar. Então, florais. Eu tenho um caso aqui para contar. Há 50 dias, mais ou menos, o Luiz, marido da Paloma, você conheceu o Luiz, né? Uhum. Tem um tio que ele tem há 12 anos que ele se trata, mas ele tem a doença de Parkinson há mais de 12. Faz 12 anos que ele entrou num tratamento, começaram a medicar, que eram aqueles tratamentos e estavam surgindo de ponta, que prometiam
cura e tal, e piorou, porque as doses tiveram que ser aumentadas e tal. Esse cara, por aí, vamos colocar 2 meses, vai, que aí eu não vou estar pecando. Era assim, ó. Então, para cagar tinha que levar, usava fralda, banho, não levantava, ele não conseguia levantar. E a coisa que ele falava repetidamente era: eu quero morrer, alguém me mate. Que ele não aguentava mais. Aí o Luiz conversou comigo e falou: eu sei que não tem jeito. Eu digo: oxi, não tem jeito. Conversa, essa coisa que não tem jeito, mas a gente tenta. Não tem jeito, a gente tenta, uai. Já vai dizer que não tem jeito, aí não vai nem tentar. Não, vamos tentar. Eu passei muitos florais, passei esses da Amazônia, que são hoje, você conhece, são mais fortes, florais. 30 dias, ele estava fazendo uma festa. 30 dias depois que ele estava tomando. Ele estava fazendo a festa aqui. É aqui do lado, uns 2 quilômetros daqui é a casa dele. E eles sempre são festeiros. Família festeira, ouvindo lá uma buzina, entendeu? Foram abrir o portão, era ele. Era ele, bichinho. Aí na hora que o Luiz olhou para ele em pé, andando, falou: o que você está fazendo aqui? Quem te trouxe? Quem te trouxe? Ele falou: eu vim dirigindo. Que incrível. 30 dias. Eu vim dirigindo. Maravilhoso. Então, realmente, a alquimia floral, ela é revolucionária. Para algumas pessoas, claro, isso não vai acontecer. Mas a gente sabe, experiência, não é? Geórgia, na experiência, acontece para muita gente. Para muita. E a gente toma e vai sentindo e vai passando isso para frente também, né? O Fluxus, para mim, é um caso, assim, muito bacana. Eu tomei no começo desse ano. E agora fui refazer meus florais, né? Todo alquimista tem o seu alquimista também, Sim. né? Quem é que cuida de tudo? É o Luiz Virgílio. Ave Maria. É triste, né? Vocês vão conhecer, eu vou fazer podcast. Eu tenho Isso um é podcast maravilhoso. com ele lá no outro estúdio. Mas eu não fiz com ele aqui. Ele já falou que quer vir aqui, né? Que ele quer fazer. Então nós vamos repetir a dose do podcast do Luiz Virgílio aqui. Luiz é ótimo. Ele é uma figura. Ele era um cara que vendia água na rua. Ele tinha a gangue de vendedor de água, que ele era o chefe da gangue. Vendia água na rua. Ele. Esses menininhos, esses molequinhos, era isso que ele fazia. Quando ele foi trabalhar comigo, ele entrou para ser vendedor da loja. Uhum. Sim, né? E depois de um tempo ele falou: eu posso aprender a fazer o curso. O gerente não ia muito com a cara dele, porque ele é muito metido. Aí é leonino. Ele é leonino, ele é muito. Não, ele é a encarnação do leão. Ele é. E aí ele se batia lá com o chefe que tinha na época, e o chefe não dava oportunidade a ele. E ele falou: eu posso fazer teu curso? Eu digo: pode. Hoje é um grande terapeuta da Geórgia. Terapeuta. E ele fez, né? E ele é abusado, né? Ele é nas muito. formas, né? Não, ele fez uma degola em mim. Né, que eu fiquei uma semana, quem sou eu? Mas é bacana, porque o alquimista ele tem que provar tudo que tem de tecnologia. Sim. Até para depois a gente poder passar para as pessoas com base no que a pessoa sente. Tu já está trabalhando com fluxo? Não. Então, ainda não. Vou fazer o curso agora em agosto e aí já vou começar em prática. Mas assim, chique, hein? Muito. Mas o Luiz, ele... E isso aqui é seu presente, né? Eu sei que o presente é meu, adorei. O seu presente tá aí, ó, na sua frente. Mas assim, é interessante porque eu tomei o fluxo, né? E depois eu vim agora a gente veio refazer a fórmula. E ele falou pra mim: o que você gostaria, nesse processo da tua vida, o que você gostaria de melhorar? Na hora eu pensei e falei: nada, eu não quero mudar nada, porque as coisas estão fluindo de uma forma tão positiva, eu sinto que eu tô completa, né? Então eu não quero mudar nada, me mantenha. Então eu acho que talvez seja o ápice, né, da alquimia no nosso corpo. Obviamente que daqui a um tempo a gente vai precisar fazer uma limpeza, né? A gente agora tem o nosso vermífugo natural, que já acabou de criar. Sofri, hein? Mas maravilhoso, que faz parte também, né? Da mesma forma que a gente precisa se desparatizar, a gente também precisa limpar os parasitas da alma. E agora a gente vai ter essa tecnologia aqui através do Joel. Mas é muito bacana porque realmente o floral, ele te regula.
ele te regula. Sim. Então você chega com uma dor, com um problema, e você chega no momento que ele te regula. E depois você tem liberdade para colocar aquele pó de pilim-pim onde você quer. Sim. Né? Eu quero ser mais ousada, eu quero ser mais... quero ser mais líder. Eu não posso, né? Porque se eu fizesse em mim, coitado, ninguém me aguenta. Ó, Ninguém meu me marido, aguenta. diz aí se tu vai aguentar essa criatura. Né, organização nem pensar, sou chata, metódica, sou muito transformadora, eu tenho um ascendente em escorpião, então eu sou muito inquieta, eu adoro mudanças. Então, mas assim, eu tô muito centrada, né? Eu cheguei no momento realmente que tá reverberando dentro de mim algo bastante positivo. Tá na soma, né? A soma de tudo, né? Quando a gente realmente, o Não corpo trabalha entra, mais, né? Eu tô integrada, então é muito bacana. Convido a todos vocês que não conheçam a alquimia floral, que venham né, conhecer, que passem na minha loja de preferência. Eu vou ter o maior prazer em explicar o que cada uma faz, por onde começar. Ó, se tiver alguém assistindo aqui dizer assim, onde é que eu consulto essa alquimista? Tem um telefone, né? Sim. A gente vai divulgar, mas de todo jeito fala aí o número do telefone. Tem o meu @ da Apotequimia, lá tem meu telefone, que é 011 98164 4455. Nossa, que fácil. É bem fácil. 8164 4455. E lá vocês falam diretamente comigo ou com a minha assistente filha, que é a Carol, que me ajuda em ela toda... Ela tá assim, ó, segurando o juiz ali. E ela tem muita responsabilidade em tudo isso Sim. também. Porque em um momento ela falou, mãe, você estuda, cuida de todo mundo, trata todo mundo, vai ganhar dinheiro com isso. Eu falei, vou ganhar dinheiro com isso. Né? Então, assim, porque faz parte. Eu acho que a troca financeira, ela faz parte. Ela é fundamental. Fundamental. A gente estuda muito, a gente aprende muito para poder passar isso para frente. Olha, só para vocês terem uma ideia, para eu desenvolver esse primeiro projeto aqui, ó, que deu 100 kits desse aqui. Eu já tenho 160 terapeutas formados no Brasil, vieram também aí alguns terapeutas de fora do Brasil, e eu coloquei à disposição em janeiro, no dia 31, tinha 100 kits prontos. Não tem mais. Esse lote aqui já era. Na ponta do lápis, até o dia que eu engarrafei esse aqui, ó, eu gastei 600 mil reais. 600 mil reais. Eu quero fazer agora, porque vai acabar e eles vão querer comprar mais. E aí? E se eu não cobrar? Para pagar a conta do investimento e para entrar recurso para que eu possa comprar uma passagem no meio da floresta. Olha, eu vou segunda-feira para lá. Começar a minha expedição. Vou ficar 10 dias em expedição. 5 dias eu vou ficar à disposição de um público, que são meus alunos que vão me encontrar comigo lá. Os outros 5 dias eu vou ficar em pesquisa. Então já está tudo organizado, as pesquisas. Pronto, antes de você chegar eu estava falando aqui com um rapaz que me organiza lá. Eu falei, quanto tá para eu sair de barco daqui para ali? 3.500. Então tá bom, bota aí 3.500. Aí depois, amanhã de manhã, eu vou pegar outro barco para a comunidade. É mais 3.100. Aí depois eu vou pegar um barco que vai me levar são 2, 3 horas lá dessa comunidade ribeirinha, para uma região de árvores gigantes que é intocada, não é trilha. E é um pouquinho mais caro, Joel, porque você vai ter que parar ali, vai ter que pegar um barco menor, aí tem que ter um canoeiro, aí você volta, esse canoeiro cobra por pessoa, mas aí no mínimo tem que ter 10, aí só vai eu e você, então a gente tem que pagar também pelos 8. Então, só numa brincadeira de alguns 5 dias, a gente vai gastar 20 mil reais. Então aí, de repente, se eu estou aqui atendendo você e não existe uma troca, eu não posso dar continuidade ao meu trabalho. Não é sustentável, né? E tem uma outra coisa que vocês também não estão vendo. Aqui é uma sala linda do Joel. A sala que ele grava os cursos e que a gente fica assistindo depois. Então, entrar aqui também é mágico. É como entrar no sonho das nossas aulas.
Mas aqui atrás tudo é um laboratório enorme, tem máquinas que ficam girando 3 anos aqui para criar aquela água com todas as pedras preciosas, que são os aliástrons. 3 anos e 6 meses fica. Então tem todo um trabalho, tem uma capela que a gente também, as flores... Inclusive, acabei de reformar, viu, hoje. A capela? É. Ai, que lindo! Em Meu, agosto, né, nós vamos para lá. nossa, ficou lindo demais. Hoje eu fui lá. Eu tô dando uma recuperada geral. Eu tô botando o povo para funcionar. Mas assim, é incrível, porque assim, você entra aqui, é primeiro mundo, é um laboratório de verdade. Então, quando eu até brinco, né? Eu comentei aqui que eu sou a bruxa do século XXI, é porque eu não fico lá mais no cadinho. Tem aqui um monte de pessoas estudadas que fazem isso pra gente de uma forma tão profissional, com tanto cuidado, com toda a responsabilidade para a gente indicar uma fórmula depois para um paciente. Então, isso tem um custo elevado, ainda mais no nosso país, tudo custa muito, então não é só sua viagem, é depois trazer isso para cá e fazer toda essa magia fazer isso acontecer. Funcionar. Né? E isso é caro. Então, a troca financeira é super importante. Se alguém chegar e dizer, eu quero ser atendido pela Geórgia, por essa alquimista, então tem teu telefone, liga. Sim. Ou então já vai lá no Embu direto, pode arriscar, não? Pode, vai lá. Gente, vocês vão adorar esse arriscado. Me conhece. Tem uma cafeteria também do lado, que a gente senta lá com a Geórgia. Nossa! É Dom Vulcano, fazendo merchan aqui dos meus amigos. Gente, eu comi eu tomei um chá lá eu acho que eu tomei umas 3 chás daquele. Eu cheguei em casa, eu tava vermelho, eu já sou vermelho, né? Da cor de um pimentão. Porque tem gengibre. Né? Eu fiquei tão vermelho. O menino que trabalha comigo, ele estava me esperando, né? Aí ele disse, nossa, seu Joel, o senhor tá tão vermelho, o senhor é vermelho, mas tá muito mais. Aí eu falei para ele, eu acho que foi o chá da Geórgia lá que eu tomei. É o gengibre, mas é muito gostoso e é um ambiente bacana. Depois tem a cerâmica do lado, da Drilang. Nossa, é um ambiente lindo. Aquela assim, cerâmica, eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu Ela vou voltar lá. Artista. Fala para ela que eu vou voltar lá. Eu quero comprar. Eu vi uma peça lá. Como eu estava com as meninas, eu não podia gastar. Porque elas vinham para ir. Elas controlam o cartão. Você viu, eu né? Vi, né? Controlado. Mas eu vou para lá sem as meninas. Porque eu quero Meu comprar. Deus. Não, eu quero comprar aquela peça para deixar aqui, ó. Porque é uma peça de utilidade, mas que é muito linda, feitas à mão. São lindas, né? Não, eu pedi uma moringa de barro para ela fazer, para colocar lá na loja, para poder servir para as pessoas. E o shot alquímico com aquela água do barro, que eu acho que tem tudo a ver com a gente, tudo a ver com a Nossa, comida. muito legal. E agora a gente está se despedindo, né? A hora voa, né? Aqui com você. E eu queria que você, assim, falasse o que você quisesse. Ai, eu queria agradecer esse espaço, né, que a gente tem para fazer o contato com vocês aqui, contar um pouquinho da alquimia. Eu me disponibilizo lá na minha loja no Embu, ou mesmo através das minhas redes sociais, para contar essa magia que a alquimia faz e transforma o nosso corpo, nosso espírito, a nossa alma. Então eu convido a todos vocês para fazer uma visita na minha loja. Se você tem interesse em conhecer o que é um floral, experimentar um floral, eu estou lá, sábados e domingos, das 10 da manhã até as 5 da tarde. Me passa uma mensagem se você quiser fazer uma leitura de mapa, fazer um floral mais conectado ainda com o seu ser, com a sua necessidade. Estou 100% à disposição. E, Joel, obrigada por esse espaço que você está dando aqui para os alquimistas, para a gente divulgar o nosso trabalho, né? E levar a alquimia para o mundo. E Embu também, eu queria falar que Embu, eu não tenho dúvidas que é o meu primeiro projeto. Então, assim, já estou começando a pensar como treinar outras pessoas, alquimistas, para me ajudar ali naquela loja. Nossa, muito legal. E eu quero ir para o mundo, de verdade. Eu quero levar a apotequimia para o mundo, em outras cidades também turísticas. Muito legal. Que eu acho que é bacana, é uma forma de... Quando você está com turista, você não está falando com o turista a pessoa só daquele local. Você está falando com pessoas do Brasil inteiro, do mundo. Né? Vai americano, holandês, japonês... Então é muito legal, é uma forma, o ponto turístico ele ajuda a fazer isso, disseminar, né? Então o nosso propósito é levar a alquimia para o mundo, eu acho que como grupo, como a nossa egrégora de alquimistas, e eu estou realmente disposta e estou fazendo o meu papel e cumprindo a minha missão. Muito legal, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado.
pela sua presença. Meu marido também, muito obrigado. Obrigado, Joel. A bebezona, quantos anos tu tem? 20. Vem cá mostrar a tua cara. Vem dar um tchau. Carol é 20 anos. a Carol responsável pelo meu Instagram. Ela e a Larissa. Aqui, pelo a namorada marketing, né? dela. Oi. Ela e a Larissa. Eu já lhe conhecia. Oi, tchau. Oi, tchau, oi, tchau. Você gosta de. atrás das câmeras. Você Não, e ela gosta é de ficar atrás das Ela é câmeras. jornalista esportiva. Então imagina, ela cobre copinha feminino, ela faz um monte de trabalho Nossa, que jornalístico. legal! É. Muito legal. Eu tenho uns times lá na Amazônia. É? Agora eu estou patrocinando um time de meninas. Ó, Ai, elas são tão É, lindas. é. Um time de meninas. que legal. Porque eles são, assim, carentes de tudo, né? Imagina. De tudo, porque não tem o que fazer lá. Então, fomentar o esporte lá é fundamental. É base. Vamos levar a Carol lá na É. nossa Ai, expedição vamos, da Amazônia. A vamos. Carol e o Christian. Vamos todos. Olha, quando vocês forem lá comigo, vocês vão voltar. Transformar. Olha, eu digo sempre assim, a primeira vez que eu fui com o grupo, foi muito assim, desafiador ir com o grupo, assim, porque eu não sabia o que ia rolar. Entendeu? Tava ansioso, né? Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou levar, eu vou na doida mesmo, eu vou. Levei o grupo. Quando o grupo chegou no aeroporto, que eu fui buscar, aí chegaram assim, animados, eles eram um grupo. Tinha gente de toda qualidade. Entendeu? Já tinha um que chegou reclamando do calor. Tinha um que chegou reclamando que já tinha morado no Pará e já tinha andado de barco. E aí, Joel, você vai me levar para andar de barco? Eu já andei de barco, 20 anos, morei no Pará. Joel, você vai mandar mais. Nós vamos andar no Rio Amazonas? Eu já andei no Rio Amazonas. A segunda. Terceiro, um velho. Assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu só estou aqui porque a mulher Me obrigou. me obrigou. Primeiro dia, eu falei, meu Deus, para que eu inventei isso? Por que eu inventei? Eu tenho tanta coisa para fazer. Por que eu inventei isso? Aí começou a expedição. Primeiro dia, eles gostaram muito. Segundo dia, mais ainda. Terceiro dia, eles estavam em êxtase. Eu nunca vi assim um grupo mudar tanto em 3 dias. No quarto dia, quando eu fui me despedir dele, o velhinho, ele me agarrava tanto, e ele chorava, e ele agradecia, e ele falava que tinha sido a melhor escolha que ele fez nos 80 anos de vida dele. Transformador. Essa foi a melhor escolha, essa foi a melhor viagem. Eu tô assim em êxtase. A mulher chata, ela me agarrava e falava assim, me perdoe, me desculpa. Foi maravilhoso. E eu não fiz nada demais. Entendeu? Eu levei ele por lugares, andei, passeei, dei aula das ervas, das florestas, com os caboclos. Só. Eu não fiz nada demais. Mas tomaram os florais, né? Tomavam os florais o tempo inteiro. Eles isso é estavam tomando. importante. Porque eu faço o floral para eles das flores da Amazônia. Agora, amanhã eu já vou preparar o floral da turma que eu vou encontrar quinta-feira. Aí eu achei que isso é porque foi a primeira. Mas na segunda turma, aí já tinha os estranhos. Foi assim, ó, mais revolucionário ainda. A terceira turma, chegou um grupo, saiu outro. Teve gente que eu fiquei olhando assim, ó, para tentar me lembrar quem era aquela pessoa. É tão diferente que ela tá. De tão diferente. Entendeu, né? Teve uma que eu não reconheci. É incrível. Uma mulher, eu não reconheci. Ela chegou assim com o cabelo amarrado, com boné. Entendeu? Saiu linda, toda solta, os cabelos, Poderosa. maquiada. Eu não sabia quem era. Ela, quando entrou no ônibus na volta de Novairão para Manaus, eu falei para ela, você está dando carona aqui, essa mulher? Não, pai. É a Sandra. Eu digo, Sandra, que Sandra? Essa é a Sandra? É a Sandra. Eu não conheci ela. Ó, eu fiquei com 4 dias com essa mulher. É revolucionário. É uma coisa. A Amazônia é uma loucura. Mas não é só a Amazônia. A Não, Amazônia isso é- dentro e fora, É, né? A Porque você composição chega dessas lá, coisas. você não tem noção que vai rolar uma coisa assim. Você não tem noção. Legal.
Você tá no meio do mato, né? Tá no rio, tá vendo árvore. Mas tem umas sensações assim que são incríveis. Únicas, né? Quando vai, eu levo, por exemplo, eu levo numa árvore, são 30 pessoas para agarrar a árvore. Tem 66 metros de altura. Você tá numa árvore que tem 35 andares. É um escândalo aquilo ali. É um escândalo, é um escândalo. O povo cai em prantos. Eu não falo que eu tô indo para lá, vou andando assim, ó, digo, eita, vamos ali que tem um negócio para vocês verem, para a gente fazer uma meditação. Quando a gente chega naquela clareira, com aquela imensidão assim, ó. Coisa Nossa, incrível. eles caem em Portal, prantos. né? Um portal para em prantos. Em prantos mesmo, em Lindo. prantos. Ai, que lindo. Vamos... Imagina, você está diante de um cara que está vivo há 1000 anos. É um ser vivo de 1000 anos. Imagina, você tem 50 anos, 60 anos, você está diante de um cara de 1000 anos. E vai ficar mais 1000, né? Sem dúvida, Porque elas né? são perenes, né? Elas não são. Não tem como dizer que aquela vai morrer daqui a 100 anos, porque não tem isso na árvore, né? Elas vão durando a vida toda. Então, você tem ali uma promessa de vida eterna mesmo, né? Imagina colocar um pedacinho daquilo dentro da gente. Puxa, é bom demais. Então, eu quero agradecer Obrigada. vocês todos. Visitem a apotequemia da minha amiga alquimista, que está lá sempre de plantão. Fins de semana, né? Fins de semana, porque Fins de durante a semana, semana também tem o meu propósito É. de trabalhar, que também é muito legal, porque acaba que eu consigo conciliar, eu consigo tratar muitas pessoas, né? As empresas Muito legal. precisam do tratamento natural. Eu percebo que as pessoas cada vez mais adoecem com ansiedade, com coisas que a gente consegue Sim. levar de uma forma, né, leve e gostosa no dia a dia. Sim. Então é muito legal. E depois, nos sábados e domingos, eu tô lá na apotequimia, então eu espero vocês, agradeço também. Aí vai ter o telefone, Sim. vocês podem ligar também. Marcar encontros mais assim, onde vocês queiram ser mais Online, quem quiser íntimo, né? também. Tem um encontros mais íntimos para conversar mais assim delicadamente, assuntos mais delicados, tem que se fazer de uma maneira não pública, né? E online Mas também. via né? online também. Então sejam bem-vindos à Apotequimia e sejam bem-vindos também ao Alquimicast. Próxima semana nós teremos um alquimista aqui também contando muitas histórias, porque aqui eu dou preferência aos nossos alquimistas, tá? Esse aqui é um presente Que emoção. da Amazônia, aqui são 12 árvores da Amazônia que estão revolucionando a vida de muita gente. Se com base, o simples, uma ferramenta normal, ela já faz milagre, você imagina com fluxos contínuos. Você vai arrasar mais ainda. Com certeza. Então, ó, 1000 beijos. Beijos alquímicos. Até o próximo encontro. E mais um episódio de Alquimicast. Reza por a gente, porque a gente precisa ficar vivo e saudável por muitos e muitos anos à frente, para que a gente possa cuidar de muita gente. Inclusive de você, se estiver precisando. Tchau. Tchau.